dia! Bom dia! Hoje é dia da Páscoa. Páscoa para nós é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, pastora? Vamos celebrar juntos ao Senhor. Glória a Deus. Que você venha também celebrar conosco essa vitória de Cristo na cruz do Calvário. Jesus se entregou, morreu por nós, mas está vivo porque Ele ressuscitou. Hoje, domingo, né, principalmente, que é o dia em que a gente tem como o dia da ressurreição de Cristo. Então nós queremos orar junto com você, agradecendo a Deus por essa conquista, por essa vitória de Cristo, por todos nós. Vamos orar então por você, porque hoje nós temos um culto muito abençoado, nós temos uma escola bíblica linda mais uma vez, onde Deus vai falar com você. Então nós vamos abençoar a sua vida. Talvez você fale, pastor, vou celebrar assim, mas eu estou doente, enfermo, estou passando por uma luta, uma necessidade, uma tribulação. Deus, Ele tem uma resposta nessa hora para a sua vida e nós vamos abençoar você através da oração. Vamos orar, pastor? Amém. Você pode orar então, pastor? Eu vou orar. Oremos, por você. porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém? Eis aí a nossa alegria. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento. Senhor, estamos juntos aqui celebrando a tua ressurreição. Oh, Deus, muito Obrigada, obrigado. Senhor, porque o túmulo está vazio. Está vazio. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Senhor, e na ressurreição de Jesus Cristo, nós recebemos vida, nós recebemos paz, Sim, nós Deus. recebemos tudo aquilo, Senhor, que é direito, Senhor, nosso, pela tua graça. Sim, nós Deus. te agradecemos, Pai, pela salvação, nós te agradecemos, Oh, Pai, Pai, pelo obrigado. conhecimento que o Senhor tem acrescentado todos os dias, Senhor, a cada um de nós, através da tua palavra. Vamos estudar agora, Senhor, a tua palavra e sabemos que o teu Santo Espírito Sim, estará Deus. nos dirigindo, abrindo o nosso entendimento para assim entendermos bem. Obrigada, Senhor, Muito porque tu obrigado, estás Pai. visitando cada lar, cada vida Sim, agora, Deus. dispensando uma bênção àquele que precisa, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então nossa Páscoa é Cristo. A gente sabe que muitas pessoas celebram com chocolate, coelhinho da Páscoa, mas a verdade é que Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero convidar você para logo mais estar conosco nas nossas celebrações a Deus, hoje no Engenho Novo às 19 horas, no Recreio às 19 horas e em Friburgo também às 19 horas, juntos celebrando ao Senhor. Com a palavra, pastora Maria Barbosa, Deus te abençoe. Feliz Amém. Páscoa. Feliz Páscoa. Graça e paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Ivan, pastores da Demício, queridos, você que está aqui nesse momento, feliz Páscoa, que Deus te abençoe, graça e paz para cada um que está acompanhando aqui neste momento a nossa EBD Online da Demício. Queridos, hoje o nosso tema é lindo, não dá para esgotar hoje, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Vou falar de parte dos dons. São muitos dons. Existem vários textos bíblicos que relacionam vários dons espirituais. Mas como não dá para falar de todos numa aula só, nós vamos focar hoje nos dons descritos em 1 Coríntios, tá bom? Capítulo 12. A gente vai ficar detido nesse texto. Repito, não significa que só existam esses dons. Nós vamos falar de 9 hoje. Mas existem outros, porém, nós podemos falar isso em outras aulas, tá bom, querido? Que o Senhor te abençoe, compartilhe esse link, abençoe vidas. Com certeza, o nosso amado Espírito Santo tem bênçãos para ministrar o teu coração. Vamos lá? Então, os dons espirituais. Vamos ver logo aqui o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, a primeira coisa que nós vemos é que a Bíblia não quer que nós sejamos ignorantes em relação aos dons espirituais. Nós precisamos conhecer os dons. Quais são os dons que existem? Como receber esses dons? Então, nós precisamos conhecê-los. São os dons que Deus liberou para a igreja. A igreja de Jesus Cristo, formada lá no Novo Testamento, ela tem a bênção de receber os dons espirituais. Eu e você, nós somos a igreja. Os dons espirituais são para nós. Você crê nisso? Amém?
Então nós não podemos desconhecer. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Então, essa coisa de dizer que os dons eram só para a época que a igreja foi criada, só naquele tempo lá do Novo Testamento, essa visão não é a visão que nós da The Mission temos biblicamente falando. Nós acreditamos, cremos que os dons de Deus, como a Bíblia diz, são irrevogáveis e por isso eles são para aquele tempo e para os nossos tempos. Eu creio nisso. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então, os dons não estão limitados ao tempo, eles são para a igreja, em qualquer que seja o tempo da igreja. A palavra dom vem do grego carisma, que significa presente. Então, dom é um presente, veja, é uma dádiva, é algo que Deus dá. Importante que você entenda que dom não é recompensa, dom é presente. Recompensa é algo que a gente recebe por alguma coisa que a gente fez, que a gente conquistou, que a gente realmente fez alguma coisa para ter. Presente não. Presente é dádiva, presente é dom e parte de quem dá a vontade de dar, independente do que eu ou você tenhamos feito. Então, presente, dom é carisma, não é recompensa. Deus dará dons a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. O recebimento de dons do próprio Deus passa pela soberania dele. É Ele que fará. É Ele quem dará os dons a quem Ele quiser e no momento que Ele quiser. Você está pronto para que Deus possa olhar para você e presentear você com os dons espirituais, que Deus olhe para nós e nos presenteie com esse grande presente que são os dons do Espírito Santo. E por que Deus dá os dons? Eu quero pensar com você duas coisas. Deus, Ele dá os dons espirituais por causa da sua graça e Ele dá os dons para o que for útil na igreja. Vamos ver primeiro aqui, olha, que Deus dá os dons por causa da sua graça. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a Bíblia está dizendo que assim como eu recebi de graça, assim também eu preciso administrá-los gratuitamente. Então eu não cobro para abençoar alguém, para entregar uma palavra para alguém. Se Deus me usar em algum dom, que seja o dom que for, eu não vou cobrar para fazer, para administrar ou para abençoar a pessoa. Eu serei um bom dispenseiro da graça de Deus, porque eu recebi de graça e então eu ministro de graça também. Então, por causa da graça, Deus nos concede os dons. E Deus nos concede os dons para o que for útil. Deus não dará dons para encher o nosso ego, mas Ele dará dons para o que for útil na edificação da igreja do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Vou chegando lá que eu estou em segunda. Vamos lá. Versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nunca Deus dará dons por dar. Deus dará os dons para uma utilidade. Sempre que houver uma utilidade, esses dons serão ministrados, serão derramados por Deus. Então, queridos, os dons são habilidades especiais que Deus ministra sobre a igreja para a execução da obra dele mesmo. Para fazer a obra de Deus, precisamos dessas habilidades. O Espírito Santo já habita em nós. Vimos aqui na semana passada que ele nos reveste. Falamos sobre o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento do poder de Deus. E hoje eu quero te dizer que, revestidos desse poder, nós vamos desejar os dons espirituais. E eles serão derramados sobre nós para o que for útil e gratuitamente. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Então a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons, sabe? Eu já ouvi pessoas assim: poxa vida, irmã, eu queria tanto receber um dom, mas eu nunca recebi. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: você tem pedido a Deus? Você tem buscado a Deus e pedido a Ele os dons? Ele dará. Muitas vezes a pessoa diz: não, nunca pedi, achei que Deus ia me dar automaticamente. Não, você vai pedir. E Deus vai olhar a utilidade e vai dispensar sobre você
os dons de acordo com o que for útil. Então a Bíblia diz que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. Sabe o que é isso? Com cuidado, sem desistir, focados na busca pelos dons. E Deus dará para o que for útil, sempre para o que for útil. Quero que você saiba, escute o que eu vou lhe dizer. Existe aí uma heresia que diz o seguinte: só quem recebe os dons espirituais são os super santos. São os santarrões, aqueles que são super, hiper, mega perfeitos, os super crentes. Eu quero dizer para você que isso não é verdade, isso não é bíblico. Deus dará dons a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, para o que for útil, para a obra do ministério. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Porque os dons não são recompensa, os dons são presente, dádivas de Deus. Escute, quando Deus derrama os dons espirituais, é para a glória dele e nunca para a glória de quem recebeu. Você quer ver isso? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Tudo é para a glória de Deus. 1 Pedro 4, 11. Diz assim, ó: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, tudo que vem de Deus é para que a gente remeta a glória para Ele mesmo. Então, Deus distribuiu dons sobre a sua vida, remeta a glória para Ele. Dê toda a glória para Ele. E à medida que você vai dando a glória a Ele, vai sendo útil no reino, Ele vai derramando sobre você dons espirituais para que você seja útil no reino, na obra de Deus, na igreja do Senhor, aqui na terra. A Bíblia fala de muitos dons. Existem classificações de dons. Nós falamos, existem vários dons, dons de falar, existem dons de ministério, existem operações, mas eu quero me deter hoje nos 9 dons que estão listados em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8. A gente vai falar sobre esses dons hoje. Depois, se a gente voltar a ter lições sobre dons, nós vamos falar sobre as outras classificações de dons. Mas eu quero me deter em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Vamos lá, vamos estudar esses dons aqui, amém? Vamos lá, lembrando que nós não estamos esgotando o assunto, tá bem? Glória a Deus. Diz assim a palavra, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus, olha: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Eu vou ler todo o texto, depois nós vamos falar um por um, tá bom? A outro, a palavra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Então aqui nós listamos 9 dons espirituais. Vamos discorrer sobre eles aqui, né? Nosso tempo é curto, então a gente vai focar só nesses 9 dons. Então vamos lá, preste bastante atenção e juntos nós vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então o primeiro dom que 1 Coríntios relaciona é o dom da palavra de sabedoria. Sabedoria vem do grego sofia, e sabedoria é exatamente uma palavra direta de Deus que esclarece a vontade dele sobre uma situação. A palavra de sabedoria é aquela palavra que arremata e resolve uma situação. Muitas vezes, num ambiente de confusão, num ambiente de muitas dúvidas, onde ninguém sabe muito bem o que fazer, onde todo mundo fala o que está pensando, Deus precisa e Deus faz. Ele entra naquele momento, ele traz sobre alguém uma palavra de sabedoria para trazer um esclarecimento daquilo que está nebuloso numa determinada situação. É a sabedoria que vem do alto. Escute, a sabedoria ou a palavra de sabedoria não tem nada a ver com inteligência, mas tem a ver com direção divina. Vou repetir isso. A palavra de sabedoria não tem nada a ver com inteligência, mas tem a ver com a direção divina. Vamos ver isso? Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha isso aqui, irmãos. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Escuta as características dessa sabedoria que Deus dá
através desse dom da palavra de sabedoria. Tiago 3,17 diz assim a palavra de Deus, olha, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, só a ministração vinda de Deus que nos faz nos colocar dessa forma aqui. Porque olha, quando a Bíblia diz que é pura, está dizendo que não tem mistura, não tem uma intenção naquilo que eu estou falando, né? Às vezes as pessoas falam alguma coisa porque elas estão tendendo a um resultado, então elas falam aquilo ali. A Bíblia diz que essa palavra de sabedoria, a sabedoria, ela é pura. Ela não está misturada, não tem ali a vontade da pessoa junto com a de Deus, não, ali é a vontade de Deus, né? A sabedoria é pacífica, ou seja, ela traz paz onde não há paz. É uma palavra que vem trazendo paz, arremessando a paz sobre uma situação de confusão. Ela é cheia de misericórdia. A Bíblia diz que ela tem bons frutos. Sabe o que é isso? Ela traz bons resultados. Quando a palavra de sabedoria vem, ela ministra resultado favorável numa situação. Ela é imparcial, ela não toma partido. E ela não finge, ela não é hipócrita. Palavra de sabedoria. Quantas vezes numa determinada situação, num relacionamento, numa decisão que nós precisamos tomar, nós precisamos de uma sabedoria para nós não fazermos aquilo que não agrada a Deus. Ei, querido, você quer agradar a Deus nas tuas decisões? Naquilo que você diz? Naquilo que você se relaciona? Então peça a Deus palavra de sabedoria e Ele te esclarecerá qual é a vontade dEle naquela determinada situação. Você lembra de um exemplo de alguém sábio? Eu acredito que você já lembrou. Salomão. A Bíblia diz que Salomão assumiu o reinado no lugar do seu pai Davi, e um grande reinado. Davi deixou um legado gigante para Salomão, mas Salomão era muito jovem, e a Bíblia diz que ele foi a Deus e disse: Deus, eu preciso de sabedoria. E aí, tempos depois, ele estava no trono, na hora do julgamento das causas do povo, e a Bíblia diz que 2 mulheres chegaram até ele, eram 2 prostitutas, cada uma tinha tido um filho, e chegaram contando o seguinte: ó, ela matou meu filho e ficou com o meu, trocou o filho de noite. E a outra disse: não, foi ela que fez. E começou uma acusação muito grande. E a Bíblia diz que Deus revestiu Salomão de uma sabedoria. E ele disse assim para o rapaz: ó, pega aqui uma espada, vamos cortar esse menino que está vivo e vamos dar metade para uma, metade para outra. As 2 não estão dizendo que são mãe? Então vamos cortar. E a Bíblia diz que a verdadeira mãe se levanta e diz: não, morto não. Então deixa o filho para ela, eu não quero que ele morra. E ele identificou imediatamente a verdadeira mãe. Era aquela que não queria o mal da criança. Que é isso? Palavra de sabedoria. Deus direcionando Salomão para a decisão certa. Isso é palavra de sabedoria. Quando você está confuso, quando você não sabe exatamente o que falar ou o que fazer, Deus te dá uma sabedoria, uma direção, um esclarecimento, e você faz a vontade de Deus. Isso é palavra de sabedoria. Você quer isso para a sua vida? Deus tem essa ministração para nos dar. Lembra de Jesus com aquela mulher adúltera? A Bíblia diz que levaram uma mulher adúltera até Jesus. E eu não estou lendo o texto por causa do tempo, tá bom? Levaram uma mulher adúltera até Jesus. Está lá em João 8, capítulo 1, até o capítulo 8, do 1 ao 11. E disseram para ele: olha, mestre, essa mulher foi pega no adultério. E a lei diz para apedrejar. Podemos? E qual foi a palavra de sabedoria que Deus deu para Jesus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Sabe por quê? Porque houve uma palavra de sabedoria. E essa palavra esclareceu aqueles homens. E eles entenderam que não era para apedrejar, mas eram para refletir que eles também eram pecadores. Precisamos da palavra de sabedoria. Aleluia! Precisamos pedir isso a Deus. Amém, amados? Segundo dom, que está em 1 Coríntios 12. Palavra da ciência. Ou palavra do conhecimento. É a revelação. A gente conhece muito por revelação, né? Deus revela aquilo que ninguém sabe. Já aconteceu com você? Você está diante de Deus, só você e Deus sabem de uma determinada situação. E Deus usa alguém para dizer: olha, Deus me disse que sobre aquela situação assim, assim, olha, Deus está dizendo isso. E você diz: mas como que a pessoa sabe dessa história? Palavra de conhecimento. Você já experimentou pedir isso ao Senhor? Senhor, me dá revelação sobre isso aqui.
me dá uma revelação, me dá uma orientação, me dá um conhecimento daquilo que eu não estou vendo. A revelação é Deus trazendo ao teu conhecimento aquilo que ninguém sabia. Vamos ver um exemplo disso? Quando Deus traz revelação, está lá em 2 Reis. Vamos ver, agora eu vou ler o texto aqui. 2 Reis, capítulo 5, vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, versículos 25 a 27, é curtinho. 2 Reis, capítulo 5, versículos 25 a 27, assim: então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu cavalo a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Irmãos, o que era isso aqui, hein? Vocês lembram dessa história aqui? Naamã tinha ido até Eliseu para que ele orasse por Naamã, porque Naamã era leproso. E aconteceu isso. E Eliseu mandou ele se banhar no Rio Jordão, tá lembrando disso? E quando ele levanta lá dos mergulhos que ele deu, Deus havia curado Naamã. E Naamã voltou e disse para Eliseu: olha, o que eu posso te dar? Porque eu fiquei curado, eu quero te dar presente. Eliseu falou: não quero presente nenhum. Vai servir a Deus, dá a glória para Deus, eu não quero nada. E ele foi embora. E no meio do caminho que ele estava, o funcionário de Eliseu, que era o servo de Eliseu, foi atrás de Naamã e chegou lá, contou uma mentira, disse que Eliseu tinha mandado ele lá para receber uns presentes. E aí, meu irmão, veio embora, escondeu aquilo tudo e entrou de volta na casa como se nada tivesse acontecido. Só que Deus traz a palavra da revelação, a palavra do conhecimento, meu irmão. Olha aqui uma coisa que eu aprendi: nada fica oculto diante de Deus. Aleluia. E aí, isso aconteceu? Eliseu falou: você veio da onde? Ele falou: de lugar nenhum. Ele falou: não. Será que eu não vi quando Deus revelou, quando você tomou as vestes, tomou o dinheiro daquele homem, tomou as moedas dele, pediu e disse que era no meu nome? Por causa dessa tua atitude, por causa dessa tua mentira, você vai ficar leproso. E a Bíblia diz que ele saiu leproso diante de Eliseu. O que é isso? Revelação. Palavra da ciência, palavra de conhecimento. Deus, a Bíblia diz, tem uma outra passagem que Deus revela a Eliseu os planos do rei da Síria. Já leu essa passagem na Bíblia? Palavra de conhecimento. Quando o rei planejava ir por um lugar, Deus revelava a Eliseu, ele avisava para o rei de Israel, e Israel evitava passar por ali, e a Síria não tinha sucesso para atacar Israel, porque alguém recebia a revelação de Deus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, primeiro dom, palavra de sabedoria. Deus esclarece e traz paz sobre uma situação. Segundo dom, palavra da ciência ou da revelação. Deus revela aquilo que ninguém sabe. Terceiro dom, fé. Aleluia, vamos lá? Fé. O dom da fé. Sabe a fé? Existem dois tipos de fé, só para fazer uma palhinha aqui rapidinho sobre fé. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, você sai da sua casa, vai para a padaria e vai comprar pão. Você acredita que vai sair da sua casa, vai chegar na padaria, vai comprar o pão e vai voltar para casa. Essa é uma fé natural. Mas existe a fé sobrenatural, e é essa que eu quero falar. A fé sobrenatural, ela tem três tipos. A fé salvadora, que é a fé que remete para a salvação em Cristo. A fé fruto, que nós já estudamos aqui nessa EBD, que fala da fé de fidelidade, de caráter. E a fé dom, que é essa que nós estamos estudando aqui agora. Essa fé sobrenatural, que é o dom que Deus dá. É a fé que Jesus fala assim, ó: se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele vos obedecerá. Irmãos, que fé é essa? Nós precisamos desse tipo de fé hoje, para nós vermos a ação de Deus de forma poderosa. É o dom da fé. O dom da fé está muito junto com os dons de curar e com a operação de maravilhas que a gente já vai ver já. A fé é Deus se movendo, Deus te dando uma fé que você determina, você fala algo em nome do Senhor Jesus, por direção de Deus, e Deus vai lá e faz. Não porque é meu empregado, mas porque ele me revestiu do dom da fé para falar na autoridade do seu nome. Você crê nisso? Aleluia! A Bíblia diz, eu sei em quem tenho crido. Isso é fé. Isso é o dom da fé. É a fé que vê o impossível.
É a fé de Hebreus 11 que diz: a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu espero e é a prova daquilo que eu não vi ainda. Amados, fé é dom de Deus e nós precisamos receber. Eu me lembro aqui, vamos lá olhar, 2 Reis, capítulo 20. Olha um exemplo aqui de alguém que orou cheio de fé e Deus mudou uma sentença por causa da fé desse homem. Olha aqui, ó, 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Lembra Ezequias doente? Diz assim, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora escuta. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Esse homem foi curado, Deus acrescentou 15 anos à vida dele. Se você acabar de ler, você vai ver isso aí. Amados, o que foi isso aqui, hein? Senhor, lembra de mim, me envia essa cura, me sara. E a Bíblia diz que o profeta estava indo embora e Deus falou para ele: volta lá e muda. Você falou que ele ia morrer, agora você vai dizer que ele vai viver mais 15 anos. E daqui a 3 dias ele já vai estar no templo me cultuando. Amados, dom da fé. Que Deus nos dê essa graça de receber o dom da fé. E Deus dá para o que é útil. Você pode ver que no momento certo Deus nos reveste desse dom para ver os milagres de Deus, para ver a ação de Deus. Quantas situações Deus muda? Porque Deus nos corrobora com o dom da fé. Você crê nisso? E o dom da fé, ele está associado aos dons de curar e operação de maravilha. Quer ver um exemplo disso? Está em Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Eles estão muito associados, esses dons. A fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Diz assim, olha: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, olhando para ele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha o que a Bíblia diz aqui. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Que é isso? Dom da fé. Está preparado para Deus te dar esse dom? Senhor, eu desejo esse dom. Me dá o dom da fé, para ver situações, para você declarar sobre determinadas situações a palavra de Deus e você ver a palavra se cumprindo, porque Deus te ungiu, te corroborou, te presenteou com o dom da fé. Você deseja isso para a sua vida? É isso que Deus quer nos dar, queridos. Os dons são para hoje, os dons são para a igreja. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, que muda situações. Quarto dom, dons de curar. E esse dom vem no plural. É como se Deus distribuísse vários dons para várias enfermidades, para curar várias enfermidades. Por isso que é dons de curar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Lucas, capítulo 4. Vamos lá. Lucas, capítulo 4. E eu estou um pouco acelerado, porque são 9. E eu ainda estou no quarto dom. Vamos lá. Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 40. Acompanha aí comigo, querido. Diz assim, olha, a palavra de Deus. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela, levantando-se, logo o servia. Versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe o traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Escute, a Bíblia está dizendo que eram várias doenças. E aí Jesus era ungido com os dons de curar.
Então ele orava por tudo que era doença, colocava a mão sobre as pessoas e elas eram saradas. É uma multiforme manifestação de cura para todo tipo de doença. Esses dons de curar estão à disposição da igreja hoje. Se Deus deseja derramar sobre nós esses dons, eles virão sobre nós e nós vamos ver Deus sarando enfermos para a glória dele. Agora não esqueça, será para o que for útil no reino e sempre será para a glória de Deus e nunca para a nossa própria glória. Entende isso? Aleluia! Vamos para o quinto dom? Dom de operação de maravilhas. Vamos lá? Não sai daí não, estou quase acabando. Vamos lá? Dons de curar. Acabamos de ver. Agora vamos lá, o quinto dom. Dom de operação de maravilhas. Ou dom de poderes. Onde Deus opera maravilhas. É interessante que Paulo separa os dons de curar da fé e da operação de maravilhas. É como se fossem estágios avançados de grandes milagres de Deus. Um exemplo clássico do dom de operação de maravilhas é a abertura do Mar Vermelho. Você conhece a história? A Bíblia diz que Moisés se colocou na frente do mar, tinha um povo todo junto dele, os egípcios vinham lá atrás para matar e dizimar o povo, e o Senhor falou para ele: Moisés, estende a tua vara. Estende a tua vara, Moisés. E a Bíblia diz que toda aquela noite Moisés ficou com as mãos estendidas, com a sua vara, em oração, e vendo Deus soprar um vento naquele mar. E a Bíblia diz que quando amanheceu, o mar estava aberto e havia uma passagem, um caminho seco para que o povo passasse. Dom de operação de maravilhas, um grandiosíssimo milagre. Olha um outro exemplo de operação de maravilhas, Elias e os 450 profetas de Baal. Irmãos, você já viu essa passagem? Meu Deus do céu, Elias sozinho. Um povo que precisava de uma fé renovada. Estava ali em volta dele. 450 profetas clamando por Baal. Elias sozinho. O que ele faz? Depois de passar horas, os profetas de Baal passarem horas clamando para Baal e nada aconteceu, Elias falou: enche isso aqui tudo de água, porque eu vou clamar e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E a Bíblia diz que quando Elias começou a orar, desceu fogo do céu, lambeu aquela água inteira e o povo glorificou a Deus e declarou: só o Senhor é Deus. Amados, operação de maravilhas. Deus operou lá no passado. E a minha pergunta é: Deus mudou? Não. Deus continua operando hoje. Quer ver no Novo Testamento? Operação de maravilhas, Atos, capítulo 19. Vamos ver isso? Porque, mas isso aí era no Antigo Testamento. Está enganado, que tem no Novo também. Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Essa operação de maravilha. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Está preparado para ver Deus te usar desse jeito? Operação de maravilhas, que Deus nos ajude, que Deus nos prepare e que nós tenhamos a maturidade de Deus para dar a glória a Ele quando nós começarmos a ver a operação de maravilhas no nosso meio. Você está preparado, querido? Que Deus nos ajude, amém? Glória a Deus. Sexto dom, o dom de profecia. Ei, irmão, tem muita gente que busca esse dom. E eu diria para você, veja, não é que a profecia seja o mais importante dom, mas eu diria que é um dom de grande relevância. Sabe por quê? Porque é um dom que traz edificação para a igreja. O dom de profecias edifica a igreja. Ele tem grande relevância. Profecia é uma revelação de algo que ainda não aconteceu. A revelação de uma coisa que está no futuro. E Deus traz a revelação. E veja, escute o que vou dizer. A profecia não trará uma novidade ou uma forma de você agir. A profecia trará uma confirmação daquilo que Deus já ministrou ao teu coração. E ela estará sempre de acordo com a palavra de Deus. Profecias que estão em desacordo com a palavra não podem ser consideradas. Mas profecias bíblicas, profecias que estão cheias da palavra e que trazem conformidade com a ministração que Deus já fez no seu coração por causa da palavra, essas profecias se cumprirão. Elas são de Deus. 3 funções da profecia. Vamos ver isso? 3 funções desse dom. Por que Deus dá o dom de profecias? Vamos ver lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14,
versículos 3 e 4 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo 3 e o versículo 4, o que fala língua estranha, que eu vou falar daqui a pouco, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o dom de profecias, ele vem para edificar, para exortar e para consolar. Edificar é fortalecer. Algo que está edificado é algo que está fortalecido, que está crescido, amadurecido. Então, ele vem para te trazer fortalecimento. Ele vem para exortar. Sabe o que é exortar? Exortar seria puxar a sua orelha? Não. Exortar é te animar a continuar buscando ao Senhor. Exortação é ânimo. É trazer você para o eixo de volta. Isso é exortação. E consolação é alívio. É trazer consolo e cura naquele ponto que nós estamos precisando. Então a profecia ela tem esses três propósitos, ou essas três funções. E ela vem confirmar algo que Deus já falou no seu coração. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala do profeta Ágabo, no Novo Testamento, que ele prevê que Paulo seria preso. E ele falou alguma novidade? Não. Deus já tinha ministrado ao coração de Paulo. Então ele veio confirmando que Paulo seria preso. É uma confirmação. Lembra que eu falei que a profecia não traz novidade? Ela traz uma confirmação daquilo que Deus já ministrou ao nosso coração, ao seu coração. Escute, cuidado com ficar correndo atrás de profecias. Não recomendo você fazer isso. Irmãos, se Deus quiser falar com você, a maior profecia que Ele já deixou para nós é a palavra. Deus vai falar com você aqui na palavra. E se Deus quiser usar alguém em profecia para falar com você, esse alguém virá até você. Você não precisa ficar correndo atrás de profecias. Tome cuidado com isso. Tem muita gente machucada porque correu atrás de profecias, escutou coisas que não eram de Deus e ficaram confusas. E muitas vezes se desviam porque se confundem, porque esqueceram da maior profecia, que é a própria palavra de Deus. Essa palavra está cheia do caráter de Deus, das promessas de Deus. É aqui que você vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E se além daqui, para confirmar o que você já leu, Deus quiser usar alguém, Ele vai fará, Ele vai fazer, e essa pessoa vai te procurar, você não precisa ir atrás dela. Amém? Então, cuidado, esse negócio de profecia, eu já escutei muita gente triste, magoada, porque escutou profecia para casar, casou errado. Porque casou porque recebeu profecia para casar. Queridos, o casamento e outras ações e outras decisões que nós temos que tomar, elas são muito pessoais. E o casamento é uma das coisas mais pessoais. Casamento é para a vida toda. Você vai casar com alguém. Então, eu não tenho que casar porque o profeta me falou que eu tinha que casar com fulaninho lá, não. Eu tenho que casar porque eu já tive todas as confirmações no meu coração que aquela pessoa é a pessoa certa. Fique esperto. Muitas vezes as pessoas se confundem e acham que até para isso Deus vai levantar alguém para dizer com quem você vai casar. Deus vai ministrar a você, ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Profecia. A profecia, ela vem para exortar, ela vem para edificar e para consolar. Aleluia. Estamos terminando. Vamos ver? Agora faltam só 3. Vamos lá? Vamos ver os 3 últimos? 7º dom. Quero que você preste atenção nesse dom. Discernimento de espíritos. Irmãos, como esse dom é relevante. Vamos ver primeiro aqui, olha, o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Atenção. Provai se os espíritos são de Deus. Versículo 6 diz assim, ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos, sabe o que é o dom de discernimento de espíritos? É a capacidade de distinguir a verdade do engano. É quando Deus te mostra o que está por trás de um sorriso. É quando Deus te mostra o que realmente quer dizer aquela situação. Porque muitas vezes o engano vem trazendo um quadro para nós e que se a gente não tiver discernimento, a gente toma decisões com base num quadro de engano que nós estamos vendo. E a gente não percebe que é engano. A gente acha que é verdade. Então nós precisamos pedir a Deus que nos revista de discernimento,
que nos dê discernimento para que a gente enxergue e tome a decisão correta e não seja enganado pelo diabo. Amém? Peça isso ao Senhor. Cuidado com as pessoas que você põe dentro da sua casa. Cuidado com quem você fala a sua vida. Peça discernimento ao Senhor, para que você se aproxime de pessoas que sejam bênção para a sua vida e não de pessoas que estejam com outras intenções e por isso se aproximam de você. Amém, amados? A Bíblia diz que nós somos de Deus e então nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro através do discernimento de espíritos. Deus quer nos revestir de discernimento. Você crê nisso? Aleluia! Olha, lembra quando Paulo, eu vou te mostrar aqui na Bíblia em Atos, capítulo 13. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Quando Paulo estava pregando para um procônsul, procônsul é um governador, tem o mesmo poder de cônsul, é um governador de um determinado local. Paulo estava tentando pregar para ele e tinha um camarada que ficava perturbando. E Paulo discerniu o que estava atrás dele e Paulo dá uma ordem. E aquele espírito ele é destruído e o procônsul se converte. Olha só que coisa aqui, por causa de um engano, de uma atrapalhação. E alguém precisou discernir. Deus precisou dar a Paulo discernimento para que ele entendesse aquilo ali. Ó. Atos capítulo 13, versículos de 7 a 12, diz assim, ó, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Sabe? Você está pregando e a outra pessoa está falando umas coisas que não tem nada a ver, tipo, refutando o que você está dizendo. Nós precisamos de poder naquela hora ali, de autoridade, para a gente repreender o espírito que está por trás daquela pessoa. Veja, nós não temos que ficar zangados com a pessoa, nós temos que repreender o que está nela, o que está agindo nela, e não ela. Entende isso? Olha só, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aqui chegou o extremo do homem ficar cego. Escuta isso, né? Pode acontecer, né? Mas veja isso, é importante nós termos o discernimento. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação, uma resistência, um impedimento. Você fala, meu Deus, por que essa pessoa está falando assim comigo? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Aí Deus te dá um discernimento. Tem um demônio ali. Tem demônio agindo nesse negócio. E no seu espírito você repreende o diabo. Você diz, diabo, sai dessa situação. E o Senhor, que te deu o dom do discernimento, repreende aquele demônio. E você vê a situação mudada na sua frente. Você crê nisso? Eu tenho muitas experiências sobre isso, irmãos. De Deus me mostrar uma situação por trás da que estava acontecendo. E na hora que eu repreendi, que eu discerni, Deus mudou aquela situação para a honra e glória do nome dele. Deus quer dar isso para nós. Você crê nisso? Que Deus nos revista de discernimento de espírito. Precisamos estar discernindo. Tem pessoas que falam como crentes, tem cara de crente, se comportam na igreja como crentes, mas elas estão ali para nos resistirem, para nos cansarem. E nós precisamos discernir para a gente expulsar aquele demônio que está nelas. E para que elas se convertam, em nome de Jesus. Amém, amado? Porque quem é de Deus nos ouve. E quem não é de Deus não ouve. Amém? Vamos para o 8º dom, variedade de línguas. E eu vou falar nele junto com o 9º dom, que é a interpretação das línguas. Eu já estou acabando. O dom de línguas. Nós falamos aqui na semana passada, né? Tiramos aí uma dúvida e algumas pessoas vieram falar. Teve uma pessoa que veio falar comigo e dizer, pastor, eu recebi uma libertação, porque eu era oprimida achando que eu não falava em línguas, que eu não era cheia do Espírito. E nós falamos aqui no domingo passado que você pode ser cheio do Espírito e não falar em línguas, porque o dom de línguas é uma coisa e o revestimento do Espírito Santo é outra. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Agora, se Deus vai nos dar os dons, é com Deus, porque é para o que for útil. Entende isso? Olha o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas, que coisa importante. E eu recomendo que você busque o dom de línguas, porque ele é o único dom
que é ministrado para edificação pessoal. Você é edificado, você é fortalecido, corroborado no seu espírito quando você recebe o dom de línguas. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 4, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Olha o 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha isso. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. É um dom para edificação pessoal, individual. Ele não é um dom para edificação da igreja. Ele é um dom para edificação pessoal. Então eu não posso pegar um microfone e orar o tempo todo em línguas. Por quê? Eu fui edificado, mas e todo mundo está me ouvindo? Alguém vai entender o que eu estou falando? Ninguém vai entender nada, então eu não edifiquei a igreja. Então eu tenho que orar na língua que o povo entende, em português, né? Vamos orar na língua do povo. Ah, mas eu não posso então falar em línguas? Pode, mas você não pode ficar só falando em línguas, porque ninguém vai te entender. E só você vai ser edificado, então é egoísmo. E a Bíblia nunca fará isso. E a vontade de Deus nunca será essa, que você seja edificado sozinho e os outros não. Mas a vontade de Deus é que todos sejam edificados, amém? Então vamos usar o dom de línguas na hora certa, na medida certa, no momento certo, amém? E como eu falei na semana passada, o dom de línguas não é evidência do batismo no Espírito Santo. E o dom de línguas, que é para edificação pessoal, ele pode se transformar em edificação da igreja quando você recebe o dom de interpretação dessas línguas que você fala. Já pediu ao Senhor para te dar interpretação? Quando você interpreta, você chega. Pode ser para você mesmo a palavra ou pode ser para a igreja, para os outros. Então traz edificação para todo o corpo de Cristo. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 14. Eu estou no último dom, versículo 12 e 13. Diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque a finalidade é a edificação da igreja. Deus sempre se moverá para a edificação do seu corpo. Amém, queridos? Então, aqui são só 9. 9, porque são os dons que estão em 1 Coríntios 12. Existem outros dons. Em outro momento nós vamos falar, mas hoje guarde essa palavra. Palavra de sabedoria, Deus trará clareza, esclarecimento àquilo que está nebuloso. Palavra de ciência, Deus vai revelar o que ninguém ainda sabe, mas Deus traz revelação. Fé é um dom de Deus para ver Deus operando milagres. Os dons de curar, Deus cura todo tipo de enfermidade. Você crê nisso? Isso é para hoje, não foi para o passado não, é para hoje, amém? O dom de operação de maravilhas, onde Deus faz milagres extraordinários. O dom de profecia, que é um dom de grande relevância e é usado para a edificação da igreja, para a edificação, exortação e consolação. O dom de discernimento de espíritos, para que eu e você não sejamos enganados. Em nome de Jesus, a variedade de línguas e a interpretação das línguas, para que nós sejamos edificados e o corpo de Cristo também. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos revista dos dons espirituais, que esses dons venham sobre nós. E eu quero encerrar essa lição te dizendo algo importantíssimo. De nada adianta eu receber todos os dons de Deus, os 9 dons, 7, 8, 3, 1, de nada adianta eu receber esses dons e não ser revestido do dom supremo, que é o amor. Todo dom precisa ser administrado com amor. Você recebeu os dons do Espírito Santo, você precisa receber o amor para administrá-los e para ministrar sobre as pessoas, carregado de amor, porque a Bíblia diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da fé, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu operasse milagres, mas eu não tivesse amor, nada seria. Então que Deus nos revista do dom supremo do amor, para que quando os dons espirituais vierem sobre nós, tenhamos amor para ministrá-los àqueles que necessitam. Que o Senhor nos abençoe. Deus te abençoe. Que você tenha uma feliz Páscoa. Você com toda a sua família. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele ainda hoje opera maravilhas nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.